Bora para a revisão aqui do dia hoje, dia 3 de outubro. Um ótimo dia. Muitas pessoas devem ter estopado e quebrado a conta. Eu só fui estopada. Começando pelo dólar primeiro. A gente teve aqui o primeiro candle de força compradora, diante de um movimento do dia anterior que terminou com as médias sem tendência. E aí o segundo candle também deu sequência ao movimento de alta. E a gente já vê aqui alguns critérios para preencher para reversão agressiva. Só que sem eu precisar olhar os critérios de confluência dessa região, porque era uma região que era mais de 0,5% de alta, mas antes de eu buscar confluência, eu tenho que ver gatilho para não perder muito tempo. Gatilho bom, muito pequeno esse aqui, é um inside, não gosto. E teve esse outro aqui que demorou para poder formar. E se colocasse stop um pouco acima, a gente tem até risco retorno para a média. Só que nisso desse movimento com as médias ainda sem tendência, a média de 9 sem tendência, não é recomendável pelo candle que demorou a se formar. Então eu não vejo uma boa reversão aqui. Vou apagar esse caixote que eu estava analisando depois. E a gente vê um pullback aqui, um pullback meio agressivo, que eu não vejo ainda da 9, mas era basicamente para testar o fundo do dia. E aí, se a 9 estava forte, ela tentou reagir. Foi essa reação que ela teve. Demorou, né? Sendo que praticamente tocou no ajuste nesse candle, teve uma rejeição forte. Testou a média de 20 com gatilhos falsos de compra, a gente não entra nesses candles aqui. E aí, de repente, voltou e quebrou a 9 e a 20 e rompeu o ajuste e já foi direto testar essa região. Não é a 50 e não é a 80. Basicamente, uma região de retração aqui, 61 de retração. Não são essas duas médias porque elas estavam irrelevantes ainda. Jogou o preço para cima, testou região de topo, fez aqui como se fosse um respiro, um pullback antes. Só que de price action, de médias ainda não vejo tendência delas. 9 cruzou para baixo, 9 cruzou para cima. Ela está sem tendência a 20 também. Então, se eu pensar aqui com a operação, só seria para price action. Por exemplo, entrar nesse 28 com stop no 27, seu stop vai ser de 16 pontos. Então, não, né? Não pelo 5 e pelo 2. A gente tem um movimento aqui. O 2 tem até um movimento mais claro de price action, mas sinceramente eu não fiz e não faria. Porque a longo prazo tem muito ruído esse movimento aqui sem as médias do 5 estar a favor. A gente tem então o teste do topo, fez a reação, essa foi a reação do topo. Se a gente quisesse que o topo realmente estivesse forte, era para reagir mais. Logo ele foi anulado, essa reação. E reagiu de novo, segunda reação. E anulou praticamente. E reagiu pela última vez. Então, ou seja, a gente vê aqui que a reação, que antes era forte, agora está mais fraca e agora está pior. A resistência está fraca. E aí, teve esse candle 74. De price action 2 minutos, maravilhoso. Mas por que eu vou dar uma exceção nessa situação se a longo prazo eu sei que não dá certo? Hoje foi um dia atípico e tem motivos macroeconômicos para isso. Mais uma vez, macroeconomia dando aula. E aí estourou para cima. Estourou para cima. Pensar em reversão aqui no 31. Se entrasse no 31 e colocasse stop aqui e arrastar, teria até risco retorno, porém não preenche os nossos critérios aqui, pela questão desse último toque da 9, a gente não entra nesse 31. E o preço foi subindo, a gente não entra no 32, tá esticado, stop, deixa eu ver quantos pontos de stop. Nossa, só 15 pontos. Voltou a subir, e aí chegou naquela região de topo. Essa região de topo, vamos ver, se eu marcar do fundo aqui, com esse topo, o retorno em V, era a região ali que atravessou o 100%. Se eu considerar do gap, o último candle com esse topo era a região de 100% ali em cima, bem cravadinho. E se eu for considerar variação de preço, tínhamos a proximidade com 1,5 de alta, que é um nível muito forte para o dólar, e canal de Keltner, que eu fiz aqui. Busquei uma venda pelo 2 minutos, nesse candle 94 aqui, entrada na mínima, stop aqui nessa região de máxima. E aí, teoricamente, era, igual a Amanda comentou, era fazer parcial na 9, só que demorou para o preço chegar na 9 e a 9 foi até o preço. Ficou andando de lado. Aqui, infelizmente, eu já perdi risco retorno da operação. Não pegou meu stop, porque eu lembro que eu deixei, deixa eu ver, nos 17,50 que eu estava comentando no ao vivo, e por isso que não pegou. Deixa eu mover. 17,50. Então, foi exatamente nessa região dessa linha vermelha aqui. E aí, não pegou. Não pegou por questão de meio ponto, meu stop nessa primeira operação aqui. Fiquei segurando, testou a média de 9. Esse teste aqui desse 43, deixa eu tirar
Depois eu tiro. Esse teste da média de 9,43, a gente não entra por critérios aqui da questão da 20, a região onde está localizada. Tentou reagir, foi a reação da 9, a gente vê que foi uma reação até fraca. E vai testá-la de novo. Testou de novo com rejeição inferior. E vai tentar subir. Com candle aqui, deixa eu tirar esse caixote, a gente não entra nesse candle. E aí, se a gente olhar pelos 2 minutos, a gente pode procurar já alguma operação pela fraqueza aqui da média de 9 de jogar o preço para cima. Que no caso, por enquanto, não tinha nada ainda a ser feito. E aí deu esse 124 por 2 minutos. Então, 124, gatilhozinho de venda, stop na máxima do dia aqui. E aí era uma outra oportunidade. Eu não aumentei a mão porque seria como se fosse fazer médio para trás. Eu não faço dessa forma, é melhor médio para frente. Então, não aumentei porque já estava contra, eu estava aqui e o preço estava aqui em cima. Então, não fiz nada. Chegou quase a beliscar o stop de novo, não pegou. Testou a média de 20, 20 não reagiu. E aí a gente já vê a fraqueza da média de 20. Ótimo, ótimo para continuar na operação ainda. E aí simplesmente o preço ficou travado nessa região. Não conseguiu romper esse fundo. Um fundo aqui que foi uma trava bem forte. Fez um pullback aqui na 20. E aí, um pullback até agressivo. Odeio quando eu passo lá pra frente. Sem candle de entrada de venda. Pelo pullback agressivo embaixo da 20. De novo, um pullback na 20. E aqui começou a formar um ombro, cabeça, ombro. Tinha tudo para poder cair. Tudo para poder cair. E aí o preço... Vou passando aqui para frente. Não dá nenhum candlezinho gatilho de novo. E a média de 20 já começou a perder a força. E aí o preço passou para cima, depois para baixo. E ficou aqui lateral até que chegou a hora do stop. Aqui, infelizmente, não tinha o que ser feito nem para movimento de compra, porque nós estávamos longe da média de 50. Não tinha média aqui próxima para talvez impulsionar o preço para cima. Infelizmente, foi uma reação normal e tem justificativa macroeconômica para essa hora aqui. E o preço só explodiu e chegou nesse 161, que é a projeção do fundo ali de baixo com esse topo. Esse 161 não segurou, só segurou por um candlezinho, voltou a subir e esse candle nem teria sido acionado na mínima. E aí esse 161 já se torna irrelevante. E a gente tem esse agora 161 aqui em cima. Se eu marcar exatamente, que eu mexi sem querer, então deixa eu marcar de novo, do último candle, com esse topo aqui, 161 lá em cima, bem próximo. Nós tivemos um candle muito forte aqui, uns 14, 15 pontos, esticado, canal de Keltner, em região de quase 1,5%, na verdade 2% de alta, e teve esse inside, não preenche critérios para reversão, já tá esticado pra caralho. Só stop aqui, tava até 9 pontos, mas infelizmente só foi subindo sem fazer pullback bom nas médias. Se é pullback 87, agressivo, não entramos. E o 90, aí aqui preenche nossos critérios, né? Só que 90, para a pessoa pensar numa compra nesse 90 com dólar do jeito que estava na cara de 2% de alta, é para a pessoa fazer pelo menos uma saída total no 1 para 1, no mínimo. Não dá para ficar querendo segurar muito, porque dólar não sobe. Dia normais, o dólar não passa normal de 1,5, já está na cara de 2% de alta, canal de Keltner. Canal de Keltner deixa o preço ou andando de lado, como ficou aqui, ou ficar subindo em forma de pivôs horríveis. Então, gatilho super riscado. Uma pessoa para entrar aqui tem que sair com alvo 1 para 1, tudo. E aí, deixa eu ver só se teria pago. Opa, teria depois. Mas antes teria humilhado, né? Antes humilha e depois ir. Teria estopado. Aqui quebrou a média de 20 de novo. Mas que saco desse gráfico, né? Que saco. Teria rompido a média de 20 aqui, nesse 97. Passado para cima, 102 não é. Média de 9 e 20 sem tendência, sem aquele movimento claro. E foi só subindo até finalizar aqui, nessa região que bate mais do que 2% de alta, extremamente esticada, e a gente já pode verificar um possível canal aqui. Então, deixa eu até marcar por um layout que esteja limpo. Uma LT de topo e LT de fundo, a gente ainda não tem uma LT de fundo clara, só uma LT de topo. Então, vou marcar somente esse canalzinho aqui, deixa eu mudar de cor. Então, canal
que os fundos, pelo menos, não coincidiram, mas os topos já tem mais de 3 toques ali. Então, canalzinho aqui. Outra coisa que eu preciso ressaltar em relação ao dólar, do gráfico branco, tivemos esse caixote no meio do caminho que acumulou e criou uma nova tendência. De sequência compradora, tivemos essa daqui. Nós tínhamos uma LT desses topos aqui do dia anterior, que poderia ser sido, né, uma confluência de trava, mas eu não vi critérios aqui. Então, eu só tive no operacional confiável 2 operações de venda que ambas teriam estopado, infelizmente. Compra aqui de price action não faço, porque hoje deu certo, mas a longo prazo às vezes não dá. E não tem médias aqui em tendência, então eu não faço esse tipo de operação. Já em relação ao índice hoje, primeiro candle de força vendedora. Um gap que a gente vê que foi um gap que rompeu, foi de fuga aqui, rompeu esses fundos do dia anterior. E já abriu em região de canal de Keltner. E aí nós temos aqui o segundo candle dando continuidade ao movimento de baixa. Aí eu cheguei, era nessa região desse candle 4 dos 5 minutos. Tava abrindo o profit. E a Amanda e o Wesley tinham comentado de uma possível reversão aqui. E que realmente foi, tá? Realmente foi. Se a gente marcar, por exemplo, projeção, uma confluência aqui, uma projeção desse último candle com esse fundo, da região de 161. Se a gente olhar a relação aqui da variação, próximo de 1% de baixa. Interessante a questão do nível. Então, pelo 2 minutos, a gente pode caçar um candle gatilho. Pelo 2, nós teríamos este candle 6 aqui. Com stop, pode colocar um pouco abaixo. Que aí, ele meio que engolfou, então, já esse candle 2 dos 5 minutos. E aí, tem risco retorno aqui para essa reversão. Que teria sim pago a 9, respeitou com a VWAP, depois chegou na região de topo, com Fibogap, então poderia primeiro gatilho ali embaixo ser da reversão. E aí aqui em relação a Fibogap, que era importante a gente considerar, o Fibogap aqui travou no 61, tá? A média de 20 não segurou, nós só tínhamos a VWAP tentando jogar o preço para cima, rompeu a máxima, não vejo o que fazer, contra as médias aqui, nada. Chegou em região de troca de polaridade com 61, não vejo vendas, eu não tenho médias a favor desse movimento. E acabou rompendo a 50 e foi direto testar a 80. E sim, a 80 estava relevante, desde o dia anterior que não foi testado. E se eu marcar desse primeiro movimento aqui para cima, nós tínhamos aqui a região de 100%. Foi o topo do dia, voltou muito forte. Não vejo, aí embaralhou as médias completamente. Já era 9,20 para um lado, 50 para o outro, 80 para o outro, já era essa região. Fez um movimento aqui que, sinceramente, não tem nem que ficar ressaltando, porque médias não tem o que fazer, nem price action também. Retração do dia travou no 61, ficou aqui nessa região do 61 até que rompeu o 61, desceu de forma esticada até o fundo do dia, que é um fundo importante. Deixa eu até trocar de cor, porque eu preciso ressaltar sobre esse fundo aqui. Por que que não tá indo? Oh, Jesus. Selecionei canal. Aqui. E chegou a cravar a mínima do dia. Teve um candle de retorno, que pode ter sido um respiro. Se a gente quer que rompa a mínima, isso aqui tem que ser um respiro. Mas as médias estão longe. Pensar numa venda no 39, média longe. Não dá. Ficou travado. O fundo tá demorando para reagir ou tentar ser rompido. Aí o fundo tentou reagir com um pullback aqui na média 20, deu esse 43. A gente não entra no 43 por motivos aqui do pullback. Testou o fundo de novo. Já tem uma tentativa de rompimento, uma mão muito próxima, outra que não deu sequência, uma que defendeu, agora que testou com rejeição. Aí faz aqui um candlezinho como se fosse um respiro e dá o 46. O 46, ele não foi acionado, graças a Deus, porque senão teria estopado de novo. Ou seja, mais um motivo aqui que demora para reagir esse fundo. Aí do 48 vai lá e testa de novo. Vou colocar a ordem na mínima do 48. Se eu colocar na mínima, não teria nem ter pego, né? Não teria pego. Se colocar no fechamento, teria estopado. Que demora para esse fundo reagir. Aí vem a questão. Demorou para o fundo reagir, posso pensar numa fraqueza aqui das médias. Aí se eu olhar pelos 2 minutos, eu posso ver aqui o 121, com stop aqui nesse fundozinho. E não teria, infelizmente, pego nenhum para um dessa operação. Motivos macroeconômicos, que eu vou falar por que juntou junto com o dólar. Travou nesse topo aqui, não pegou. Médias estavam sem tendência. Olha que trava horrível. E aí, nessa hora, à tarde, acabou rompendo com a questão da macroeconomia. Movimento muito forte.
rompeu essa mínima. Deixa eu apagar isso aqui. Rompeu a mínima. Deu esse movimento, 67 é gatilho. Aí vem a questão, por que eu não entrei aqui atrás e por que eu vou entrar no 67 se tá demorando para reagir? Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não. Aí rejeição, não foi, não foi, não foi, por que diabos eu vou entrar nesse daqui? Tá no ar do rompimento, não tá querendo romper. Médias ainda sem tendência. E aí dá o 70. 70 pode ser por price, porque por médias, nossa senhora, né? Enorme, candle enorme, stop caro. E aí o preço chega nessa região aqui, de novo faz o pullback, 74 gatilho, longe da 20. Se colocar a questão do stop, com risco retorno também não teria. Por que a gente tem que marcar? Desse 1 e 2 para baixo. A gente vai ter o 100% aqui bem na cara aqui, região importante. E aí depois foi caindo até chegar muito próximo do 161. Nós podemos pensar em reversão, não deu candle gatilho. Aqui já não tem risco retorno. Testou a média 9, a gente não entra nesse candle, nem nesse seguinte. Precisa preencher alguns critérios e aí dá esse 86 que fechou feio, graças a Deus. 87, já tá no ar do rompimento do fundo e tá na cara do 161, a gente não entra sem risco retorno. E bate no 161, volta. Faz o pullback na média de 20, candle 91 não é gatilho. E aí depois passou para cima das médias, sem tendência, finalizando aqui sem tendência. E aí fechou cruzando a média de 9,20 para cima e depois finalizou aqui testando 161 de novo. Essa região desse 161 aqui, a gente tem mais de 1,5 de baixa. Eu achava que hoje ia cair até mais de 2%, mas não caiu. No dia aqui de gráfico branco, né, a gente vê... Eu particularmente não vi nenhuma figura muito clara no início do dia, porque se a gente imaginar com gap, né, a gente vai ver aqui gap. Então, aqui já fica estranho, figura. Não tem. Nessa queda, caiu até com tendência. Não vejo deriva. Esse movimento final começou a querer formar uma COI que não deu certo. Mas de figura não vejo. E sequência, de sequência mesmo, foi mais essa aqui, do início do dia. Deixa eu até copiar dessa daqui, da parte da manhã. Porque essa outra que teve por volta de 14 horas não foi uma sequência tão forte assim não. Então essa aqui foi interessante, essa já caiu com várias defesas e candles positivos no meio. Então, como gatilho hoje no índice eu vejo essa aqui, que pena, hein, Amanda? Que pena, Wesley. E essa aqui que infelizmente teria ensopado, essa na queda eu não vejo infelizmente nenhuma. E aí já era o fim do pregão ali embaixo. A questão do porquê que hoje a gente teve um índice em queda, depois na parte da tarde, dólar subiu. Se a gente for reparar aqui, VIX, né, que é o índice do medo. O VIX, ele é um índice muito, muito importante, ainda mais em dias que está em super alta como hoje. Então, a partir de 14 horas, que foi... Esse movimento aqui eu tava na venda, ó, e eu tava bem confiante nessa correção, tava acreditando que ia corrigir mais, porém, a partir de 14 horas a gente vê que rompeu o máximo, e quando rompeu o máximo a gente teve um medo, aversão a risco maior no mundo. E aí todos os índices começam a cair, não é só aqui, mas os índices do mundo todo, Nasdaq, S&P, tudo nesse movimento. Então quando renovou o máximo, a partir de quase 15 horas da tarde, o S&P, por exemplo, ele renovou mínima. Índice S&P caiu, Dow Jones também. E outra coisa também que interferiu, né? Por que o VIX subiu? Nós temos aqui a questão dos juros americanos, de 10 anos, de 30 que não para de subir. Nós temos aqui o de 10 anos renovando máxima desde 2007. O de 30 anos renovando máxima também. Então, eles estão apostando no risco dos Estados Unidos. Então, é como se você investisse na renda fixa tesouro lá. E os Estados Unidos te desse juros maior para acreditar que ele vai te pagar. Mas esse ato de você investir em um país que está arriscado, você tem que receber mais para aceitar esse risco. Então eles estão jogando juros lá em cima. A projeção de 30, 10 anos lá em cima de retorno. E por que aconteceu isso? Mais um motivo, infelizmente, ruim aqui. Hoje, a gente teve notícia do Brasil, nem interferiu. O problema foi essa daqui, ó. Ofertas de emprego JOLTS. Tava projetando esse valor e veio mais de 1 milhão aqui, no caso, 1 milhão, quase 1 milhão, na verdade.
E isso não é legal, porque quer dizer que mais empregos foram ofertados. E aí, amanhã vai ter outra notícia do mesmo assunto, se não for quinta. Deixa eu relembrar aqui. Amanhã tem a questão da inflação ao produtor. E na quinta-feira que vai ter outra notícia em relação a empregos. E se hoje já veio alto, eles meio que já estão projetando o que vai acontecer quinta. Deixa eu relembrar. Isso aqui é quinta? Quinta. Deixa eu ver então. Quinta tem o ADP. ADP, deixa eu pesquisar por ADP. ADP é na quinta-feira. Quarta-feira, na verdade, então amanhã. Então é ADP. Então mais uma notícia amanhã, ADP. Tem sexta-feira o Compayroll. Então essa semana é semana de notícias de emprego e inflação ao produtor. Então eles já estão precificando hoje. Se o movimento hoje veio com mais ofertas de emprego, eles já estão precificando que vai vir mais amanhã também. E sexta-feira, então o que eles vão fazer? Eles vão precificar no movimento futuro. Eles jogam todos os índices para baixo e juros para cima, lá fora. Dólar para cima, que é a moeda de segurança nesses casos. Mais um dia aqui de alta, que não foi essa barra aqui. Mais um dia de alta novamente, não para de subir. E enquanto não parar esse nervosismo lá fora, eu recomendo que vocês fiquem de olho, tá? Eu nunca fui de olhar esses dois aqui, mas tá sendo obrigatório quem opera analisar. Porque não para de subir, enquanto não parar, a gente vai ver o mercado, a aversão a risco. Então, muito forte. E é praticamente 99% de probabilidade de ser impossível de, nessas situações, a gente ter o nosso Ibov subindo. Nenhum índice nesse dia hoje conseguiu. Se a gente for ver aqui dos fechamentos, infelizmente já não vai mostrar, mas tem índices asiáticos aqui em férias, aqui. Mas a Europa tudo fechou negativo e a hora que fechou foi meio-dia, né? Então eles nem pegaram o movimento da parte da tarde. Os futuros americanos fecharam em queda. Então, já que nós temos um pregão no mesmo horário que dos Estados Unidos, é recomendável a gente dar uma olhada, tá? Nesses dois durante o pregão, porque se romper máxima de novo, é índice para baixo e dólar para cima, índice para baixo e dólar para cima, igual tá acontecendo. E não o DXY em si. O DXY está sendo reflexo do que está acontecendo aqui nesses dois. Óbvio que não é só esses dois, mas eu disse de 20 anos, mas eu não vou ficar colocando 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, não. Olha só esses dois. E, infelizmente, aí o VIX acaba sendo afetado, que leva o DXY, que leva o S&P. Então, olhem esses dois aqui amanhã e nos próximos dias, enquanto o mercado não estiver calmo, tá? Outra coisa para o motivo da queda de hoje, em relação ao EWZ, eu comentei que estava formando um ombro, cabeça, ombro, e que essa linha do pescoço, se rompesse, ia pegar muita liquidez. E adivinha só, hoje acabou rompendo e fez um pullbackzinho na média de 9 antes de vir a romper um respiro. Ixi. Se for olhar com retração de fio para ver onde pode agora ser o possível movimento de correção, nós temos que marcar esse fundo com esse topo. Nós estamos aqui na região de 50% que já rompeu. Agora o 61 é lá embaixo. O 61 tá lá embaixo ainda. Tem muito espaço para corrigir. O petróleo. Nós temos ainda o topo duplo, por isso que está puxando o petro para baixo. A Vale, infelizmente ela não está tendo a cotação do minério de ferro de Dalian, então só de Singapura, mas o de Dalian é mais importante. Então a Vale, o movimento dela é mais interno e fluxo, fazer o quê? E hoje nós temos aqui na carteira de ativos os DIs automaticamente subiram aqui também. Por quê? Se lá fora estão projetando juros mais altos a longo prazo, é quase que obrigatório o Brasil também se manter com juros altos para não afastar investimento aqui. É interessante que mantenha juros altos, só que a gente sabe que juros altos não é bom para a economia. A inflação demais é ruim para qualquer setor. E aí todas as ações caíram hoje. Se a gente for ver aqui de ferramentas, monitor de mercado, isso aqui dá o Ibov, tá? Praticamente as maiores, tudo vermelho, não tinha como o índice, infelizmente, segurar. Em relação ao real com outras moedas, aqui a gente consegue ver como que hoje, né, o real se desvalorizou em relação a praticamente todas as moedas, sendo algumas mais valorizadas, mas também está em feriado, se não estiver enganada. Mas o dólar aqui, por exemplo, subiu em patamar de 5,16, subiu 2,07, mas teve outras moedas que subiu muito mais. E aí, a que menos subiu foi aqui, a mexicana, pelo menos essas 22 listadas aqui. Outra coisa que eu preciso ressaltar é dos estudos, preparo, né, para amanhã.
Em relação ao índice diário, a gente viu o rompimento desse fundo. Vamos confirmar meu IBOV também? O IBOV também rompeu, mas fica mais fácil analisar pelo IBOV. O IBOV tem duas LTs aqui, do alargamento micro e do alargamento macro. Ambas regiões de trava e muita presença compradora. Se romper, Jesus, aí vai confirmar o ombro, cabeça, ombro de reversão, rompendo essa linha do pescoço inclinada. Aí é ladeira abaixo. Aí é ladeira abaixo, infelizmente. Uma coisa que eu preciso agora voltar para o índice futuro, aqui em relação aos 60, a gente tem então o pivô, só que a gente vê que não foi aquele afastamento relevante em relação a esse último fundo, tá próximo desse último fundo. E por isso eu acho que pode ser até um rompimento falso, mas só vai ser um rompimento falso se as coisas estiverem calmas lá fora. Eu não consigo imaginar movimento de correção com essas coisas acontecendo lá fora, infelizmente. Aqui em relação aos 60 minutos do IFR, está sobrevendido. Amanhã, então, já na abertura, a gente tem que tomar cuidado com o setup do IFR que já vai acionar. Já está bem esticado, longe da média 20, longe da média 200. O diário, deixa eu ver se também acionou, está na linha do IFR. Então, motivos aqui para acreditar que é hora de uma correção, né? Mas lembrando, se amanhã, com a abertura do norte-americano, já começar com afetando, né, os juros lá, a gente vai ter esse reflexo independente do que tiver acontecendo de maravilhoso aqui no Brasil. Não adianta, o IBOV não sobe se tiver essa coisa feia lá fora. Já o dólar, então o setup do IFR, hein? Supondo, gap. Eu não vejo 9 nem 20 relevante. Se for abrir com gap de baixo, é até melhor o setup do IFR, tá? Lembrando, vai sair movimento de retorno. Gap de alto gap de baixo seria bem interessante. Gap de alto, a gente pode esperar aquele gap interessante se abrir aqui em cima. Então, se abrir aqui em cima, a gente pode até esperar pelo gap aí retornar e servir as médias, né, para ancorar o movimento para cima. Lembrando que, considerando hoje, deixa eu atualizar esses caixotes que eu tenho marcado aqui. Eu ainda vou deixar esse caixote aqui de baixo, só que eu vou ampliar ele para essa região, deixa eu tirar o imã, essa região da mínima aqui desse primeiro candle de hoje. Então, uma região interessante. Acreditando no rompimento falso aqui, e o LS está quase ativo no 60, tá? Sendo que hoje, durante esse movimento de queda, ficou ativo. Então, já o dólar, o diário do dólar, não preciso nem comentar, né? Pelo amor de Deus. Não para. E se eu ativar o Ctrl K, que tende a defender. E aí, se eu marcar a projeção desse fundo duplo de continuidade, está na região de 100%. Candle esticadíssimo, LS ativo no diário. Olha isso. Vamos olhar o IFR, preciso nem confiar. Olha aqui, no diário. Acionando. Para setup do IFR, rompeu máxima dessa região que tinha liquidez. Essa região aqui foi toda rompida hoje. Absurdamente rompida. Já era. Pegou essa liquidez toda aqui. Mas, se for olhar a retração, pegou também retração dessa pernada de baixa. Está em região agora de força vendedora, que deu a ignição desse movimento de baixa. Confirmou um oco na verdade, lá embaixo, que é este ombro, cabeça, ombro invertido. Se eu pegar da cabeça a linha do pescoço nessa região aqui, região de primeiro alvo já foi cravado, 100% tá lá em cima ainda. Se eu pegar deste topo e fundo, tá próximo, primeiro alvo. Outra coisa, retração mais macro dessa pernada de queda. Se eu pegar desse topo com esse fundo, região de 61 tá bem na cara aqui. Então, tá esticado, eu não consigo pensar em compras. Pelo semanal, já tá rompendo a LT que eu tinha marcado. Mas lembrando, né, nós estamos no segundo dia da semana, pode talvez respeitar. E a LT aqui, por enquanto, do semanal sendo rompida. E pelos 60 minutos, lembrando, se no macro tá ativado, não preciso nem comentar que também no 60 vai estar. Então, canal de Keltner no 60. Jesus, que dedo. Nossa, meu dedo tá coçando. E aqui nos 5 minutos, se abrir com gap de alta, eu vou ficar até muito mais feliz, tá? Pra pensar no setup do IFR como se fosse gap de exaustão. De exaustão não, como se fosse gap, o último respiro do movimento de alta. Se for abrir com gap de baixa, a gente pode até esperar aquele gap maravilhoso se abrir abaixo da 80.
se abrir no meio delas. Aí tem que esperar alinhamento para pensar numa venda, mas de qualquer forma o setup do IFR ignora esses fatores, é entrar na abertura, hein? Aqui em relação às médias não. E VWAP, se eu for olhar VWAP do mês anterior, deixa eu ver onde que estava. VWAP do mês anterior está lá embaixo. Do índice, VWAP do mês anterior está lá em cima. Está esticado. E lembrando o vídeo do Vlad, nós estamos em trimestre que tende a ser um trimestre positivo para a bolsa. E o dólar já tem outras interferências. Ele não tem uma correlação direta com o movimento do índice 100% perfeito, não. Então, em relação a hoje e preparo para amanhã, isso que eu tenho que ressaltar novamente, cuidado, setup do IFR para amanhã, índice dólar. Vamos analisar e ver na prática o que pode acontecer. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?